mais uma vez aqui reunidos, cultuando ao nosso Deus, e isto é realmente uma maravilha. Isso é muito, eu gosto, não sei se os irmãos gostam, né? Mas eu gosto, né? De estar aqui, todas as vezes possível a gente gosta de estar junto com os irmãos. A vida que às vezes nos dificulta a presença, mas toda vez que a gente pode, a gente deve estar, porque é realmente uma alegria, uma grande festa estar na presença do nosso Deus. E hoje pela manhã, gostaria de meditar com os irmãos em cima de um tema muito interessante. Para que lado o nosso coração está tendendo? Para que lado o nosso coração está tendendo? Quando eu digo que é uma alegria estar na presença de Deus, né, nós nos damos por satisfeitos, plenos, é porque o nosso lado tende a isso, nosso coração tende a isso. Mas às vezes muitos não fazem porque o coração tende. Fazem por obrigação. E muitas das vezes, nessa obrigação, nesse compromisso, a coisa não vai muito bem. Pelo menos eu, quando saio daqui, saio pleno. Né? Não perfeito, porque não dá ainda, né? Não estamos no céu. Mas eu que eu saio satisfeito, saio. Bem, né? E eu gostaria de pensar com os irmãos em cima disso. Para que lado o nosso coração está tendendo? Para que lado? Obrigado. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, texto muito conhecido dos irmãos, Mateus 6, 33 e 34. Mateus 6, 33 a 34, com certeza os irmãos conhecem bem esse versículo. Diz então Jesus Cristo, num dos seus ensinamentos que estava aqui passando para nós, e diz o seguinte: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Esses dois versículos, ele conclui dizendo: basta a cada dia os seus próprios problemas. Alguma versão, maus. Nesse texto anterior, os irmãos depois podem ler com calma em casa e ver o que Jesus Cristo está falando. Eu resumo em duas coisas. Jesus Cristo está dizendo, entre outras coisas, que, primeiro, o nosso coração sempre vai tender para algum lado. Sempre vai inclinar para um lado. No texto, vocês vão ver, Jesus Cristo está dizendo que aonde estiver o nosso coração, aonde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso. O tesouro não é só questão financeira, bens, recursos financeiros, não. O tesouro pode ser muita coisa. Até coisa que para o outro não significa nada, mas para você significa muito. E o seu coração está naquilo. Não sei se você está entendendo a ideia. Tem pessoas que quando falam tesouro, pensam logo numa arca cheia de ouros, pedras preciosas, né? Tesouro escondido, né? O pessoal pensa logo nisso, né? Não é só isso, não. Isso também é. Bens financeiros, né, valores monetários, mas tem muita coisa que você também pode fazer sem saber que está fazendo como seu tesouro, e ali coloca o seu coração, e aí cada um sabe do seu. O que você mais valoriza na tua vida é o seu tesouro, ok? E aí você reflete, será que é Deus ou será que é algum bem material, alguma coisa, alguma pessoa? Não sei, aí é contigo. Segunda coisa, ele vai concluindo nesses versículos que nós lemos que nós não devemos andar, em outras versões, ansiosos. Você sabe o que é ansiedade? Não vale irmã Ruth, por favor, irmã Ruth. Né? A irmã Ruth está estudando esses negócios, né? Não vale irmã Ruth. Você sabe o que é ansiedade? Você sabe o que é ansiedade? O pessoal fala, esse negócio de ansiedade é perigoso, né? Sabe o que é ansiedade? Ah, muito bem, também. Ansiedade é algo normal na vida de todo mundo. Tá? É algo normal. Porque você, por exemplo, já passou por uma experiência de fazer uma prova e naquele dia você fica com a barriga desandada, você não toma nem direito no dia anterior. Já viu esse negócio? Isso é normal, é ansiedade, é um nervosismo. Que, aliás, inclusive, é um nervosismo que é bom e sadio porque nos ajuda a melhorar. Trabalha para que nós venhamos a melhorar nossas atividades, os nossos projetos, os nossos planos para o futuro. Ok? É algo normal e natural, é até bom.
Até por uma questão de querer evoluir naquilo que você faz, naquilo que você pensa. Então você trabalha nesse negócio. Bom, mas o problema é que, ou quando, esse negócio chamado ansiedade se torna algo patológico, ou seja, excesso, ou seja, você não consegue dominar. E você começa a sofrer por antecipação, algo que você nem sabe se vai acontecer. Você começa então, em outras palavras, a paralisar. Você começa a paralisar. Você começa a entrar em crise. A ansiedade na dose normal, natural, é ótimo, mas quando você passa, aquilo começa a te dominar de tal forma que você vive um momento, até que, inclusive, quem tem isso, é bom procurar uns psiquiatras aí para se cuidar, uns psicólogos para poder tomar as providências devidas. E, diga-se de passagem, esse quadro, essa enfermidade da cabeça, né? Ela está aumentando. Não sei se você tem visto aí a sociedade, o negócio está fazendo a sociedade virar uma sociedade doente, patologicamente falando, sobre esse quadro clínico psiquiátrico, ansiedade em excesso, futuro em excesso. Você começa a viver algo que nem sabe se vai acontecer. E aquilo gera na gente um nervosismo, uma angústia, e aquilo te para. E é justamente isso que Jesus Cristo está dizendo para a gente. Não andeis ansiosos, ou seja, esse excesso de preocupação, de querer controlar, de querer administrar e sofrer às vezes por antecipação algo que nem chegou e nem sabe se vai chegar, né? Não é assim que nós devemos andar. Não é assim. E quando eu leio isso, ele conclui dizendo: busquem Jesus Cristo, disse ele, busque o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus. E essas outras coisas, aquilo que você anseia, deseja, necessita, vão vir naturalmente. Vai acontecer naturalmente, porque Deus bem sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe da tua necessidade, ele sabe do teu dilema, e ele sabe que você precisa ou não precisa. E ele vai dar o que você precisa e não vai te dar aquilo que você acha que precisa, mas não precisa. Isso é fato. O salmista diz que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Ou, em outras palavras, não é aquilo que você quer de sobra que ele vai te dar. O Senhor, ele vai dar tudo o que você precisa, tudo o que você necessita, mas não vai te deixar faltar nada. Não é sobrar, não, porque a gente acha que tem que sobrar, né? Não, a minha conta tem que estar recheada, não é por aí não. Para a gente entender essa expressão que Jesus Cristo disse quando ele busca, ele diz para você buscar, eu buscar, nós buscarmos, entenda, a palavra buscar, eu já falei isso aqui outra vez, é justamente empenhar força e raciocínio para encontrar alguma coisa. Aquela mulher que perdeu a dracma, o que ela fez? Quem sabe a parada? O que ela fez? Ela procurou até achar, mas ela fez algumas coisas. Acendeu a luz, varreu, mexeu nos móveis. Imagina a cena, né? Ela vasculhando cada cantinho, e ela fez racionalmente uma busca. Ela não fechou os olhos e ficou tateando. Não, ela simplesmente procurou ter todas as ferramentas possíveis para achar a dracma. E o que aconteceu no final da história? Não achou. Achou. E aquilo trouxe para ela muita alegria. É essa a ideia que Jesus Cristo está dizendo para você. Busque racionalmente o reino de Deus. E as coisas que você necessita... Claro, você não vai sentar e abrir a porta da sua garagem, da sua casa e esperar que Deus vai mandar de mão beijada. Também não é assim que funciona. Vamos ver no texto de Ageu, capítulo 1, versículos de número 1 a 11, o que é isso? Buscar com sabedoria. Ageu, o profeta Ageu, ele vem como profeta de Deus após o cativeiro babilônico.
Você sabe que o povo judeu foi levado para a Babilônia. Daqui a pouco a gente vai dar uma comentada lá em Jeremias, capítulo 7, que eu falei que veio ontem, que desse uma lidinha, não é? Não sei se alguém leu, mas se não leu, a gente dá pincelada, depois você leia. O povo de Israel vai para o cativeiro. No cativeiro passa 70 anos e depois eles retornam. Na primeira leva, vêm os sacerdotes. Naquela primeira leva vem o pessoal responsável pelo culto, pela adoração, para a reconstrução do templo e também da cidade. Então acontece que algum problema aqui, e a gente vai ver já quais são. Veja aqui então o que o profeta Ageu diz no seu texto, de versículos de 1 a 11. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou ao tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos o levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro e por isso fiz. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca no campo e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e o mais que a terra produz, e também os homens e os gados. Isso, e o azeite de tudo que mais a terra produz, bem como os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Bom, como eu falei, repare uma coisa interessante. O que estava acontecendo com aquele povo? Eles retornaram, como eu falei. Mas o que estava acontecendo ali? Pelo texto que vocês leram, aquele povo estava mais preocupado com o quê? Com as casas deles. É natural você pensar na sua casa. Quem daqui nunca fez uma reforma? Quem daqui nunca construiu alguma coisa? Quem daqui nunca, aquilo que construiu, melhorou? Precisa de uma melhora. Todos nós, né? Isso é óbvio. Ninguém quer morar na rua, né? Ninguém gosta disso, e nem tampouco morar numa casa toda arrebentada. Eu me lembro que quando nós compramos a casa, né? As crianças eram pequenas, né? A casa que nós compramos, que Deus nos mandou, né? Aí alguém olhando assim para a casa pudesse dizer assim, meu Deus, que coisa terrível, que casa horrível, né? Realmente era feia aos nossos olhos, mas foi a casa que Deus mandou. Então eu não posso reclamar disso. Mas também não deixei a casa do jeito que estava. E até hoje, acredite se quiser, isso já vai mais de 20 anos, estou tentando fazer a casa ficar melhor. Estou conseguindo ir aos poucos, né? Estou conseguindo aos poucos. Ninguém quer morar numa casa feia, ninguém quer morar numa casa destruída, ninguém quer isso. Quer melhorar a sua casa, isso é óbvio, é lógico. Mas o problema é que aquele povo estava dando mais ênfase às suas casas do que à casa do Senhor. E você sabe por que eles estavam assim? Você sabe por que eles pensaram assim? Porque o coração deles se inclinou para suas casas e esqueceu a casa de Deus. Você sabe por quê? Quando a gente lê todo o texto,
tanto do profeta Ageu, né? Zacarias, Malaquias, esse pessoal todo, esses profetas, você vai ver uma coisa interessante. Aquilo estava acontecendo por quê? Primeiro, os samaritanos. Quem são os samaritanos? O povo de Israel, né? As 10 tribos, que conquistados pela Síria se misturaram, que era uma característica do Império da Síria, que era misturar o povo da cidade com outros povos conquistados e formar um povo assim mestiço, né? Um povo mestiço. É mais ou menos, não estou dizendo aqui discriminando e nem fazendo pouco caso dos brasileiros. O brasileiro é uma mistura de uma porção de gente, né? Porção de povos, africanos, europeus, indianos e assim por diante. É uma mistura só. É mais ou menos por esse lado. Os samaritanos. Os judeus não, era um pessoal que se manteve mesmo no cativeiro, manteve ali a sua conduta como judeus. No regresso, os samaritanos se propuseram a ajudar a reconstruir a cidade. Só que tem um problema. Os samaritanos não mais cultuavam a Deus que os judeus. Havia uma mistura, havia uma miscelânea só. Não era mais o mesmo Deus. As práticas religiosas não eram mais, eram parecidas, mas não eram mais iguais. E aquilo não soou bem para os judeus, não soou bem para os sacerdotes. Então, quando o samaritano chega, vamos te ajudar. Ele, não dá não. Vocês são um povo misturado, um povo que perdeu a sua característica de povo de Deus. Não é mais. Não queremos a ajuda de vocês. Aí, por causa disso, os samaritanos se tornaram inimigos dos judeus e foram reclamar lá com o rei da Pérsia, dizendo algumas mentiras de que o povo estava reconstruindo a cidade e seria um grande problema para eles. E aí o rei fez o quê? Para a obra. Bloqueou a obra. Não se constrói mais. E com isso gerou um problema. O templo ficou esquecido. Vamos fazer então as nossas casas. Partiram para construir as suas casas. Partiram para construir seus negócios. Até porque financeiramente o país também estava quebrado, né? Os judeus estavam quebrados financeiramente. Então eles aplicaram seus recursos na obra. Muito bem. E aí, quando então o profeta Ageu vem, inspirado por Deus, você se leu isso, ele lá no versículo 1, ele vai dizer, e no versículo 2, que assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a gente tira uma grande lição para nossas vidas, antes de propriamente entrarmos na ideia por que nossos corações se inclinam e qual lado que devemos nos inclinar. Veja bem interessante, a mensagem veio para quem? No versículo 1 de Ageu. Não deixa a Bíblia fechada não. Ageu 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Os nossos corações se inclinam para o que desejamos quando não colocamos o que Deus tem para dizer em nossos corações para o mundo. Ou seja, você se inclina para as tuas coisas, para as coisas do mundo, quando você não ouve o que Deus quer dizer. Quando você não escuta a voz do Senhor. O nosso coração se inclina para o que desejamos, que não é a mensagem de Deus, vai se inclinar para o mundo. Vai se inclinar para os seus prazeres, para os nossos prazeres, mesmo que não sejam coisas erradas, aparentemente. Volto a dizer, o que havia de errado em construir a casa? As suas casas. O que havia de errado nisso? Não havia nenhum mal nisso, gente. É a reconstrução da cidade. O problema é que eles não estavam ouvindo a voz de Deus. E o que Deus tinha para lhes dizer? Jeremias capítulo 7, não precisam ler, é um capítulo longo, não precisam ler. Profeta Jeremias, até ontem o Evandro estava falando alguma coisa aqui, eu falei, meu Deus, ele vai falar a minha mensagem, né? Eu falei,
O profeta Jeremias chegou para o rei e disse: ó, meu filho, acabou. Vocês perderam. Vocês fizeram tudo de errado. O castigo está travado. Não tem como mudar. Vocês não se arrependeram. E lá no capítulo 38, que o Evandro leu, né? Assim, é melhor entregar a vida de vocês à Babilônia. Acabou. Vocês se corromperam. Vocês se deixaram levar para outros deuses. Não quiseram ouvir a voz de Deus. Quando o povo volta, fizeram a mesma coisa. Não estavam ouvindo a voz de Deus. Porque o reconstruir, primeiro é reconstruir em Deus. O que Deus quer. Buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus. Nossos corações vão inclinar para as coisas nossas e do mundo e assim deixarmos Deus de lado quando nós não queremos ouvir o que Ele tem para dizer para a gente. Veja, o povo foi para o cativeiro, apanhou por causa disso e retornou e continuou não querendo ouvir a voz de Deus. E o que o Deus estava dizendo, interessante, no versículo 2, olha só, assim diz quem? O Senhor dos exércitos. Nós não estamos enxergando quem é Deus. Quem mandou embargar a obra? O rei. Autoridade. Para a obra. Baseado em mentira. Baseado em fofocas. Baseado em coisas que o povo estava inventando. O rei diz, para. Mas quem é o rei diante de Deus? Nada. Quem está dizendo para nós entendermos isso é Deus, Senhor dos exércitos. Ah, mas as condições financeiras são poucas. E quem disse que nós vivemos de dinheiro? A igreja de Cristo vive de dinheiro? O que você acha? Não. A igreja de Cristo não vive de dinheiro. Então, nossos corações agora vão se inclinar para aquilo que nós queremos quando não ouvimos a voz de Deus e nos adaptamos às nossas conveniências. Olha só que interessante. Ah, eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro por quê? Se é Deus que dá o sustento. Essa desculpa que nós damos para, às vezes, trabalhar na casa do Senhor financeiramente, tempo e assim por diante, são mentiras, porque nós não queremos fazer. Então, damos desculpas, dados tipo as dificuldades financeiras, a dificuldade de tempo, a dificuldade de saúde. Né? Eu vou dar um exemplo, eu não gosto muito de dar exemplo meu, não. Né? Eu estava tocando ali os hinos, né, no coro, no piano, né? A mão nossa tem 10 dedos, né? Alguns têm menos, né? Mas não vou falar sobre os menos. Não precisa, né? Mas normalmente são 10. O pianista usa os 10. Os pianistas usam 10. Só que essa semana eu estava com raiva do meu polegar e tranquei ele dentro do carro. Olha que bacana. Bati a porta com vontade. Aí o que aconteceu com ele? Gritou. Aí eu, tadinho, vou tirar ele de dentro da porta. Só que quando eu abri a porta do carro, eu estava ali gritando. Botei gelo, tratei, não quebrou nada, graças a Deus, mas está doendo. Você pergunta para mim, você consegue tocar com esse dedo? Eu vou dizer, não. Toquei com quantos dedos então? 9. Eu podia dar desculpa, não vou tocar porque eu tô com meu polegar ruim, mas eu tenho 9. Dá para resolver alguma coisa? Dá, não é bom não, tá? Pianista não se toca com 9 não funciona assim. Tem que ser com os 10. Mas eu toquei, por que eu toquei? Eu sou bom assim? Por que eu não tenho que dar desculpa de um dedo? Eu já toquei até com o braço enfaixado. Já toquei com o braço enfaixado. Esse braço aqui. Eu tocava com um dedinho só. Um dedinho só. Desculpas
são mentiras que nós criamos para não colocarmos o trabalho nosso para Deus. Só que nós estamos vendo que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. E sendo Ele o Senhor dos senhores, Rei dos reis, né? Ele te dá capacidade para fazer. Se você quer fazer, Ele vai te dar força, vai te dar recurso. Ele é o dono da igreja. E olha uma coisa interessante, não espere a coisa ficar feia, mas a igreja de Cristo, no passado, ela cresceu mais em que período? No período das perseguições. No período em que a igreja era perseguida, em que os crentes eram mortos, em que havia toda uma dificuldade social, econômica, política, é quando a igreja mais cresceu. Então não vamos esperar que fique difícil para crescer. Vamos nos colocar no reino de Deus. Você conhece os embaixadores e as mensageiras, costumam estudar muito sobre esse indivíduo. Pai das missões mundiais. Você lembra deles? Lembra deles? William Carey, isso aí. William Carey, pai de missões mundiais. Modernas também. Uma vez, ele era jovem, sentado numa reunião de pastores, ele se levantou e se colocou à disposição para fazer missões. Viu a necessidade disso, tinha que fazer missões. Aí viram um ancião lá, um pastor mais velho, né? Levanta e faz o que com aquele jovem? Quem sabe a história? Jovem, sente-se. É nome de um livro, inclusive, que os embaixadores leem, né? Tá vendo? Mensageiro, né? Você, embaixador, é mensageiro. Vamos lá. Jovem, sente-se. Se Deus tiver que ganhar o mundo, Ele vai fazer a parte dele. Fica quieto você aí. Às vezes nós fazemos isso. Criamos desculpas para não fazer a obra do Senhor. Criamos dificuldades para não realizar a obra do Senhor. Então, o nosso coração se inclina para as coisas deste mundo quando nós não, preste bem atenção, quando nós não desejamos fazer o que Deus quer que a gente faça, né? Mas Deus continua falando através do profeta Ageu uma coisa interessante, veja lá no versículo 3 e 4. Ele diz assim: por isso a palavra do Senhor veio novamente, repito, acaso vocês estão morando em casas lindas, maravilhosas, enquanto a minha está destruída? Aí é interessante que você observa aí mais um grande detalhe, porque nós muitas das vezes deixamos o trabalho do Senhor. Muitas das vezes nós não paramos para incluir em nossas vidas o que é mais importante, o que é mais frutífero e o que vai nos render mais no futuro. Nós não temos, vamos dizer assim, como o pessoal fala aí, administração econômica, podemos usar essa expressão, né? Nós não sabemos administrar aquilo que temos na mão. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: o que vale mais? Algo que amanhã vai acabar, vai perecer, ou algo que vai ficar para a eternidade? O que vale mais? O que vale mais? Vamos lá. Eu acho que o que vai permanecer para a eternidade. E aí Jesus Cristo diz: ajuntem tesouros onde? No céu. Aonde a traça, os ladrões, ferrugem. Repare, é lá, não é aqui. Então quando Deus diz assim: vocês estão plantando coisas que vão acabar, tenho certeza disso. E você também deve ter essa certeza de que tudo que você tem hoje, bonito e maravilhoso, daqui a pouco acaba. Salomão, em Provérbios, no Eclesiastes, acho que é Eclesiastes, ele diz uma coisa: gente, não dá para entender isso. Trabalhei, usei minha cabeça,
não dormia algumas noites por causa disso, e me empenhei em montar esse império, riquezas, para amanhã eu morrer e ficar para quem? Não fez nada. Olha o que Salomão faz, não dá para entender isso. O que ele está dizendo é o seguinte: tudo que você faz, não estou dizendo que você não deva fazer não, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Tem gente achando que não é isso não. Devemos sim trabalhar, devemos ser empreendedores. Eu falei, não há nada de errado nisso. O problema é o nosso valor. O nosso coração está onde está o maior valor. E aqui o povo de Israel, o povo de Judá, e hoje muitos colocam as coisas como valor aquilo que vai passar. Quando que aqui tudo que nós temos não vai ficar pedra sobre pedra. Aqueles judeus lá que voltaram, né, os primeiros que voltaram, que construíram suas casas belíssimas, hoje não tem nada lá, não tem vestígio nenhum lá. Nenhuma daquelas casas, lindas e maravilhosas, acabou. Nem o templo tem mais. Então veja, o que vale mais? Você tem que ter uma questão de visão de valor, prioridade, céu ou aqui? Eu prefiro o céu e vou trabalhar para lá. Uma vez eu contei uma brincadeira assim para o pessoal, né? Mas é sério. Quando você entrar no céu, muitos vão entrar assim. Entrei no céu, opa, vou ver para minha mansão celestial. Aí vem um anjo e fala assim, vamos comigo aqui, meu filho, presta atenção. Vou te levar à sua casa. Aí ele vê aquelas mansões, né? Lindas e maravilhosas, coisas grandes, com piscina, carro do ano na garagem e tudo. Oh, aqueles negócios. Oh, tô bem, né? Aí dobra a rua, assim, vira para a direita. Aí as casas já começaram a ficar mais ou menos, né? Falei assim, bom, uma dessas aqui deve ser a minha. E vai caminhando. E qual é a minha? Falei, tá chegando. É tipo mineiro, é logo ali, né? É logo ali. E vai caminhando. Daqui a pouco vira a rua de novo. Aí as casas não são aquelas casas, né? Uma coisa assim meio, né? Não são aquelas casas. Meu negócio tá ficando feio. Cadê minha mansão? Não é mais mansão, agora é casa? Sistema de habitação? Onde é que é? Vamos caminhando. Vamos caminhando. Aí daqui a pouco vira a esquina. O negócio já ficou feio ainda, porque agora é barraco, né? É madeira, né? Meu Deus, eu tô ruim assim? E vamos andando. Não vai chegar isso não? Não, vai chegar assim. Espera aí um pouquinho. É logo ali. Vamos comigo. Aí vira uma outra esquina, já lá no finalzinho. Só tem terreno. Aí, minha casa. Não, aquele último terreno, aquele 3x4 lá é teu. Tá ótimo sim, porque você tá no céu. Tá ótimo sim, porque você tá no céu. Melhor um 3x4 no céu do que um palácio no inferno. Então, 3x4 é o seu espaçozinho, ali é a tua casa, né? Aí você pergunta, mas por quê? Porque Jesus Cristo disse, ajuntai tesouros no céu, mas você resolveu juntar na terra. Então quando você chegou aqui tá aqui o seu terreninho garantido. Jesus Cristo falou, tá aqui sua entrada, tá? É feita, tá certinho. O terreno tá registrado no seu nome, ninguém tira, né? Tá salvo, é salvo. Não, você não fez nada, você não juntou tesouros, você não trabalhou para isso. Deus está dizendo novamente para o profeta Ageu, vocês estão trabalhando em coisas vãs, enquanto a minha casa está destruída. Enquanto a minha casa, o meu reino aqui nesse mundo, está quebrado. E aí Deus vai dar umas consequências. Vamos nos lembrar? No versículo 5 ele começa a dizer assim, vejam onde os seus caminhos os levaram. Aí vem as consequências. Olha só que coisa interessante. Versículo 6. Vocês plantam muito, mas colhem. Vocês comem, mas não. Vocês bebem, mas não. Vocês vestem-se, mas não. Vocês recebem, mas recebem. Saco furado. Pelo amor de Deus, entenda o texto. Tem muita heresia em cima disso daí.
Não é que você vai comer e vai continuar a barriga vazia. Não é que você vai beber e vai continuar com sede. Não é que você vai botar agasalho por cima de agasalho e vai continuar com frio. Entenda o texto. Entenda o texto. Isso não existe aqui. Aqui, num sentido figurado, está dizendo o seguinte: tudo que você fizer para conseguir, para ter satisfação, não vai conseguir. Veja Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Olha lá o que diz aí. Eclesiastes 5, 10. Quem ama, podemos colocar os bens também, né? Jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, nunca vai ficar o quê? Satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil. Não faz sentido. Não faz sentido. Não está Salomão, não está Ageu, não está aí os outros profetas, não está dizendo que isso não é um problema. Não. Isso é bom. É bom você chegar em casa, né? Num dia de frio, janelas fechadas, você tem seu cobertor. É bom você ter lá o seu ventilador no dia de calor, e quem tem ar-condicionado, melhor ainda. É bom, é ótimo. Tranquilo. Mas aquele que busca satisfação nisso e esquecem de Deus, nunca serão satisfeitos. Aqui não está dizendo que quem trabalha coloca o salário no saco caiu. Não é isso não. Não é isso. Prazer, satisfação. Este mundo não pode nos satisfazer. Aqueles que colocam o seu coração, inclinam o seu coração, tendem o seu coração para as coisas deste mundo, como Salomão disse, jamais ficará satisfeito. Tem gente que acha que porque fez alguma coisa errada, sei lá o que, está longe de Deus, aí o salário não dá, né, a comida falta. Não é isso, não. Ele não está falando isso, ele está falando em satisfação, prazer. Quantas pessoas que têm um saláriozinho estão satisfeitos? E são satisfeitos, aliás. Gostariam de ter mais? Amém por isso. Trabalhe, conquiste. Estarão satisfeitos da mesma forma. Mas aqueles que amam, valorizam, tendem, os seus corações tendem para essas coisas e esquecem do reino de Deus, nunca estarão satisfeitos. Por isso que eu falei, é bom, é alegre estar aqui. Me traz satisfação estar na presença de Deus. E caminhando para o final, Deus diz assim, através do profeta Joel, versículo 7 em diante. Ageu, perdão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. E aí ele começa a narrar. Deus começa a narrar através do profeta que tudo o que eles fizeram, construíram, só serviu para a desgraça da vida deles. Veja que o texto está dizendo aqui. Olha só, o céu reteu o seu orvalho, as plantas não deram seu fruto, os montes, os campos, trigo, tudo, azeite, os animais, os gados, não deu jeito, não funcionou. Mas por que isso não funcionou? Por que a terra foi assolada? Você responde isso em Romanos capítulo 8, versículo 19 a 22. Olha o que Paulo diz aqui, Romanos 8, 19 a 22. Você também conhece esse texto. Romanos capítulo 8, 19 a 22. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, que este mundo que foi criado por Deus, esse universo criado por Deus, está numa expectativa de que todos os que são filhos de Deus sejam revelados. Não sei quantos. Eu sei que ainda tem um número, e Deus sabe quem são. Desses que ainda vão nascer, desses que nem gerados foram, mas vão nascer ainda, vão ser gerados e vão nascer. Não sei, o dia que Deus dissesse, agora daqui ninguém mais se salva, aí vem o fim. E a expectativa da criação é essa, que isso aconteça. Pois a criação foi submetida à
inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será libertada da escravidão que conduz à decadência para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação geme em conjunto como se sofresse dores de parto até agora. Veja esse versículo. A criação geme. Não pela sua própria expectativa, sua própria vontade, mas porque o ser humano caiu, pecou. E você lembra da maldição lá no Jardim do Éden, quando Deus disse sobre a natureza? Quando disse sobre as coisas da natureza, né? Você lembra? A terra produzirá o quê? Espinhos. A terra vai ser agora a tua inimiga, porque você, pelo seu pecado, a sua inclinação degenerou. E olhe para a natureza como um todo. O pessoal fala que é a mãe natureza, né? O pessoal fala, imagina, se é mãe e está fazendo isso tudo, imagina se não fosse, hein? Ou fosse pai, então. Veja o que está acontecendo na natureza. Você acha que isso é o acaso? Você acha que isso é natural? Não, não é. É a mão do... Por causa do... Pecado de... Nossa. Percebeu? Deus está agindo. E está agindo de forma terrível. E a natureza está gemendo como uma mulher em dor de parto. Quem já passou por isso, as mulheres, os homens, graças a Deus, não vai passar por isso, né? Amém, né? Graças a Deus por isso. E aquelas que não passaram, vão passar. Se prepare, né? Ok? O negócio não é bonito, não. Ainda bem que a gente não tem esse problema, né? Mas então, é uma dor terrível. Dizem que dor de pedra nos rins é pior, né? Eu também já tive. Cuidado, hein? Isso aí pode atacar na gente. Então, é horrível, né? Mas veja aqui, a ideia. O profeta João está dizendo o seguinte: vocês estão reparando que a natureza está indo contra vocês? Porque vocês se rebelaram contra Deus? Você está reparando que Deus disse, aí vem Malaquias, disse que Ele abriria as portas dos céus e derramaria sobre nós bênçãos tamanhas, grandes, que se encheria tudo, o negócio transbordaria mesmo. Mas para aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Então, a gente conclui dizendo o seguinte, irmãos, preste atenção ao que Jesus Cristo disse: não andem ansiosos, preocupados, desesperados pelo dia de amanhã, pelas coisas que vocês vão querer comer, beber, vestir. Não andem. Façam o que tem que ser feito. Busquem a Deus em primeiro lugar. Sirvam à justiça. Sirvam a Ele. E estas coisas, Deus que sabe que você precisa, vão ser acrescentadas. Mas use de sabedoria. Não é também de qualquer maneira. Use de sabedoria, para que também possa encontrar este reino maravilhoso. Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos instruído a viver uma vida de sabedoria, para que saibamos para onde inclinar os nossos corações. E que o Senhor nos ajude, para que cada um de nós aqui, através do Teu Santo Espírito, cada um tenha o seu coração inclinado para o Teu reino, para a Tua justiça, para que, fazendo a Tua vontade, nós venhamos a desfrutar das maravilhas que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, nós te pedimos, porque precisamos da Tua ajuda.
e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus possa abençoar.